Meu nome é Maria de Fátima Ferreiro, sou docente do ISCTE e estou a ver aqui muitas caras conhecidas. É com muito gosto, com muita alegria também, que apresento, enfim, que vos falo desta conferência do Duarte, consumir ou não consumir, fatores determinantes da propensão marginal a consumir e distribuição de rendimento. Eu quero também agradecer e dar os parabéns por esta iniciativa, que é uma iniciativa dos alunos e, portanto, isso também é de sublinhar, e desejo que isto que seja o início de debates dinâmicos e de um espaço de discussão da teoria económica que é realmente de grande oportunidade. Por isso, pronto, acho que está tudo dito, em nome do Dinâmia e também em meu nome pessoal e também da professora Ana Costa, que estará a chegar. Votos de uma boa sessão, Duarte. Obrigado. E vamos a isso então. Ok. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Nós hoje estamos a discutir aqui os determinantes da propensão a consumir, ou seja, o que é que leva uma pessoa a consumir maior ou menor proporção do seu rendimento. Esta apresentação tem por base um trabalho realizado para a disciplina de Econometria 2, juntamente com o Gonçalo Ribeiro, aqui presente, e o João Alves. E, portanto, passando a apresentar o plano, em primeiro lugar, apresentaremos então, revisitaremos as intuições de Keynes relativamente ao consumo, seguidamente apresentaremos as nossas hipóteses, elencaremos a nossa metodologia e, após o resultado, teremos algumas conclusões finais. Bom, em primeiro lugar, temos a função de consumo básica, digamos, a mais ortodoxa, que nos é apresentada, que é o consumo igual a uma componente autónoma, adicionada à propensão marginal a consumir, a multiplicar pelo rendimento, e sendo que a esta função básica foi posteriormente adicionada a taxa de juros, noutros modelos, afeta uma sensibilidade que teria um impacto negativo, portanto, no consumo. A propensão marginal a consumir é, no entanto, tida como uma constante ao longo do tempo. E, portanto, Keynes, ao invés, determina na teoria geral do emprego, do juro e da moeda, que a propensão marginal a consumir seria, portanto, a derivada da relação funcional entre o consumo e o rendimento disponível. Bom, nós manteremos a expressão propensão marginal a consumir, apesar do nosso estudo não incidir na propensão marginal a consumir, mas sim na propensão a consumir, uma vez que vamos admitir que a própria propensão a consumir poderá ser influenciada pelo rendimento disponível. E, portanto, de forma mais simples, vamos definir a propensão a consumir como a proporção de rendimento disponível que é afeta ao consumo, sendo a propensão a consumir afetada, influenciada por outros fatores. Keynes tece, então, uma lei psicológica fundamental, em que determina que, dados determinados fatores determinantes, passa a expressão, a propensão marginal a consumir seria inferior a 1 e superior a 0. E, portanto, quais é que são esses fatores? São a alteração na unidade salarial. Keynes apresentava a unidade salarial como uma alternativa ao deflator da produção. As diferenças de rendimento entre rendimento e rendimento disponível, obviamente. Variações excepcionais dos valores do capital. Depois, as variações na taxa de desconto intertemporal, que apresenta como, e apresentando então a taxa de juros como uma proxy para esta taxa de desconto. Alterações na política orçamental, que têm, por sua vez, um impacto sobre tanto a taxa de juros como sobre a política fiscal, sendo que esta, por sua vez, na distribuição de rendimento. E, por fim, as expectativas em relação ao rendimento futuro. Ora, é possível contornar alguns destes fatores determinantes utilizando, por exemplo, uma série logo de rendimento real disponível e, portanto, não nos teremos de preocupar com alguns dos fatores aqui elencados, situação que, à época, não havia esta disponibilidade dos dados, obviamente. Keynes elenca os fatores subjetivos da propensão a consumir, como sendo a poupança por precaução, a antecipação de necessidades futuras,
preferências intertemporais, a preferência por alisamento do consumo no caso de ocorrer uma variação no rendimento disponível, gozar de uma certa sensação de independência, poupança para fins de investimento, herança e, por fim, ainda a avareza, como um simples facto de não se consumir. Portanto, é assumida uma propensão marginal a consumir decrescente. E quem explicita, quanto maiores forem os nossos rendimentos, maior será o desfazamento entre o que nós consumimos e o nosso rendimento disponível. Bem, contudo, Keynes tem uma posição dúbia quanto a esta mesma variabilidade da propensão a consumir. Se por um lado supõe que a relação entre o consumo e o rendimento disponível seja uma função bastante constante, admite que esta também varie ao longo do tempo, sobretudo devido à mudança nos hábitos, na técnica, na repartição do rendimento e no nível de vida estabelecido. Agora, elencando algumas das hipóteses que procurámos estudar através de um estudo econométrico por regressão, de um estudo econométrico por mínimos quadrados, regressão de mínimos quadrados. Em primeiro lugar, que a propensão a consumir depende negativamente do rendimento disponível, negativamente também da taxa de juros, positivamente das expectativas face ao rendimento disponível futuro e negativamente da desigualdade da distribuição de rendimento. E chegados aqui, vamos começar a perguntar, ok, então onde é que vamos encontrar esta propensão a consumir, não é? Não há propriamente uma série que nós possamos aceder de forma simples e fácil que nos permita depois fazer a tal regressão. Ora, nós avançamos 3 hipóteses para apanhar, digamos assim, esta propensão a consumir. A primeira hipótese seria considerar o consumo autónomo seria nulo e, portanto, que a propensão marginal seria igual à propensão média e simplificava bastante as coisas. Agora, obviamente que isto, enfim, qualquer pessoa com um conhecimento mínimo de econometria sabe que sem um termo independente a possibilidade do estímulo ficar enviesado é grande e, portanto, também consideramos uma segunda hipótese, que era estimar o consumo autónomo, que é a componente que obviamente nos está a dificultar o estudo, através de uma regressão em OLS do consumo sobre o rendimento disponível. E com o termo independente, sempre depois o termo independente utilizado como o consumo autónomo. Contudo, não só esta opção seria metodologicamente débil, porque temos, o resultado varia a termos de considerar como constante a propensão marginal a consumir, que não era o nosso objetivo, como ainda obtivemos um termo independente com um sinal negativo, o que obviamente não podia facilitar muito a nossa tarefa. E, portanto, consideramos depois uma terceira hipótese. E então, para encontrarmos, enfim, uma proxy, uma estimação para este consumo autónomo, a partir de um sistema com a equação do consumo num dado período, ou seja, para 2 períodos subsequentes, tentámos isolar, como poderão ver ali em baixo, o consumo autónomo e depois, em seguida, procurámos, enfim, identificar ou avançar com um pressuposto uma situação para a qual a componente do lado direito fosse mínima. E também, tratando-se de anos subsequentes, seria expectável que a propensão marginal a consumir variasse pouco e, além disso, a condição que nós estabelecemos como uma condição para, efetivamente, peço desculpa, agora tenho de andar para trás e para a frente, para isolar a componente esquerda da equação foi minimizar, efetivamente, o lado direito. E, portanto, fomos procurar o ano para o qual este valor seria mínimo em termos absolutos e então obtivemos a nossa estimativa para o consumo autónomo. E ficámos só com o lado, com a parcela esquerda daquela adição. E então, curiosamente, para todos os modelos que nós testamos, não encontramos grandes diferenças seguindo cada uma destas 3 abordagens. Contudo, obviamente, trazendo aqui para a apresentação apenas os modelos baseados nesta terceira, que seria, enfim, metodologicamente ainda débil, mas pelo menos mais robusta. E então ocorreu que o ano que cumpre aquela condição foi o ano 2001,
e o consumo autónomo foi estimado como cerca de $231 a preços constantes de 2009. Os dados, como irei explicitar a seguir, de onde é que foram tirados. Temos aqui neste gráfico, por um lado, a propensão marginal a consumir a partir desta série, a partir das três hipóteses elencadas, e do lado direito poderão verificar que há quase uma coincidência das três abordagens, utilizando cada uma das três abordagens para identificar a componente de consumo autónomo, o que, portanto, apresenta, enfim, efeitos negligenciáveis de se assumir uma ou outra abordagem. E então, a propensão marginal a consumir apresenta uma variabilidade, enfim, obviamente limitada, com 10 pontos de diferença entre o mínimo de 83 em 100 e o máximo de 93. Também, do lado direito, a variação da propensão, da propensão a consumir apresenta uma limitada variabilidade, com uma queda máxima de 2,5 pontos em 100 e um aumento máximo de 2 pontos, e apresentando então uma média de variação quase nula, como poderão verificar, é centrada ali em torno de 0, e aproxima-se muito de uma distribuição normal estas variações. Os dados que recolhemos foram dados para os Estados Unidos de 1947 a 2012. Estas foram as tabelas que fomos recolher, a partir das quais trabalhamos. E tanto o PIB, as despesas de consumo individuais, enfim, creio que vocês conseguem ter a percepção. E depois não, estes dados foram recolhidos do FRED, de St. Louis, e foram, salvo onde está expresso, e vai haver essa referência, estão em termos reais, são dados anuais a preços constantes de 2009. Utilizaram-se as séries referentes ao rendimento disponível, que tínhamos em per capita em valores agregados, para obter então uma série da população que utilizámos para transformar todas as outras séries relevantes em valores per capita. E, portanto, obviamente, efetuámos todos os testes à estacionariedade das variáveis e optámos então por utilizar as variáveis em variações e taxas de crescimento, dado que os valores em nível eram não estacionários e estes já eram então estacionários. Os modelos com co-integração foram rejeitados, todos eles. Obviamente procedemos a todos os testes possíveis à significância global e individual das variáveis, heteroceiticidade, especificação de forma funcional, endogeneidade, etc., nos quais os modelos que vamos apresentar passaram com flying colors, não é? Como se costuma dizer. A variável dependente sobre a qual nos iremos centrar será então a variação da propensão a consumir, e os dados per capita, os dados foram utilizados em termos per capita exatamente para tentar controlar o efeito da variação da população. Ora, como variáveis independentes, tivemos, em primeiro lugar, atenção ao rendimento disponível, utilizando então a taxa de crescimento do rendimento disponível per capita. Em seguida, às expectativas, e assumimos que as expectativas seriam baseadas no passado recente, que é seria o que conduz em termos agregados, enfim, as expectativas da população, utilizando então uma média móvel dos anteriores 4 anos, não do próprio ano, mas dos anteriores 4 anos, em relação à taxa de crescimento do rendimento disponível. Eu ainda há pouco tive uma aula em que ouvíamos que as pessoas, quando veem o seu rendimento disponível subir nos anteriores 3 e 4 anos, tendem a aumentar a proporção de despesa, de consumo, peço desculpa. Depois, a taxa de crescimento do investimento per capita, que seria uma proxy para a expectativa dos empresários face ao desempenho futuro da economia. Uma variável binária de recessão, segundo a tabela do NBER, em que 1 seria igual à recessão, e uma variável também binária de boom, em que se o crescimento contemporâneo do PIB real fosse igual ou superior a 3%. Depois, para a taxa de juros, utilizámos variações em pontos percentuais dos bilhetes de tesouro a 3 meses, como estava nas tabelas que foram recolhidas, e utilizámos a taxa de juros nominal exatamente porque a taxa de juros real em nenhum modelo foi significativa, como também introduziremos a seguir. A desigualdade, utilizámos depois uma variável para estimar o impacto da desigualdade na distribuição de rendimento, e essa variável escolhida foi, obviamente, a variação do Gini em pontos, de 0 a 100.
Depois, obviamente, testamos muitas outras coisas, outras variáveis explicativas que foram testadas, por exemplo, a taxa de desemprego, de inflação, o output gap, uma variável binária de crise quando o crescimento real do PIB seja inferior a 1%, enfim, ao início chamávamos anemic growth, mas pronto, o que levou a resultados muito semelhantes à variável que depois introduzimos de recessão, que é um pouco mais consistente em termos metodológicos, daí temos optado por ela. Outras taxas de juros, além dos bilhetes de tesouro a 3 meses, também não davam diferenças significativas. A taxa de juros real, em termos reais, nunca foi significativa. A população, o próprio PIB, formas quadráticas, diferenças, taxas de crescimento, etc. E bom, portanto, este é o modelo. Não sei se conseguem ver muito bem. A variação da propensão a consumir num dado momento seria igual a um termo independente, mais depois a taxa de crescimento do rendimento disponível no próprio período, a taxa de crescimento do investimento per capita, tudo isto é per capita em termos reais, preços constantes, a variação do Gini desfasado em 4 períodos, a variação em pontos percentuais da taxa de juros, depois a variável binária de recessão e de boom. E estes enfim, o output. Nós utilizámos para este estudo o programa eViews, versão 7.1, e, portanto, este foi o nosso output, o output que nós obtivemos, e poderão ver que para mais 1% de rendimento disponível verificamos um impacto negativo na propensão a consumir de 0,48 pontos. Também, tal como nós tínhamos esperado, enfim, passa a expressão, as expectativas têm um impacto positivo na propensão a consumir, isto em termos da evolução do rendimento disponível anterior. A recessão, também ancorada nas expectativas, tem um impacto negativo. Boom, também positivo, poderá estar relacionado também com o efeito de animal spirits. Depois, a taxa de crescimento do investimento. O investimento é investimento interno privado per capita e bruto, em termos brutos, salvo erro, tem um impacto positivo. Seguidamente, a taxa de juros, também como já era esperado, tem um impacto negativo sobre a propensão a consumir e, por fim, a desigualdade tem um impacto negativo na propensão a consumir. Ora, eu sei que isto foi o móvel para a maior parte das pessoas, enfim, que eu não conheço e que não obriguei e arrastei até aqui para estarem aqui, foi saberem que a desigualdade com o impacto negativo no consumo é algo interessante. Acontece que eu esta semana estive a rever os dados e, curiosamente, tínhamos escapado qualquer coisa que já apresentarei em seguida para manter o suspense. E, portanto, poderão verificar que as variáveis, e aquilo está deslocado para cima, as variáveis têm todas p-values inferior a 0,05, portanto são todas significativas para um nível de significância de 5%. Também está acima, eu peço desculpa, isto deve ter havido desformatação aqui com o computador ou qualquer coisa. Depois, o R² ajustado também se encontra um nível muito significativo de 0,6 e isto era o que vos falava. Acontece que nós estimamos esta relação, que é muito interessante, para um desfazamento de 4 períodos. Nós vemos um impacto verdadeiramente negativo e robusto da desigualdade sobre a propensão a consumir, mas acontece que parece ocorrer um fenómeno de adaptação da propensão a consumir face à desigualdade. E, portanto, nós encontramos um impacto positivo relativamente semelhante ao simétrico do impacto negativo que nós havíamos encontrado antes. E, portanto, testamos a soma destes impactos como sendo nula e testa-se que não foi rejeitado e, portanto, para um dado aumento da desigualdade, tem-se a seguida um impacto positivo, este é um desfazamento de um período, um impacto positivo na propensão a consumir, ao que se segue uma estabilização deste mesmo impacto e, em seguida, lá está, o impacto que nós havíamos encontrado anteriormente, negativo sobre a propensão a consumir. E, portanto, nós face a isto conseguimos perceber melhor que, apesar de ter um impacto nulo a prazo,
o que é reforçado em muita da literatura, no curto prazo parece que tem um impacto primeiro positivo e depois negativo. E depois, obviamente, nenhum outro desfazamento foi significativo. Curiosamente, isto é robusto, como irei apresentar, isto é robusto para variante, por exemplo, a data de início da amostra e a data de fim da amostra, isto é razoavelmente robusto. Portanto, conseguimos mostrar este efeito, mas agora vamos retirar o impacto da desigualdade do modelo para tentar ver se, digamos, o modelo se mantém semelhante. Mas pronto, seria então necessário estimar a propensão a consumir por classe de rendimento disponível, porque exatamente é possível existirem diferentes preferências, ou seja, não sendo preferências que sigam uma distribuição, por exemplo, crescente, neste caso decrescente, a propensão a consumir seja decrescente para níveis superiores de rendimento, monotonicamente crescente. Mas, então, o problema é que, mesmo que a propensão a consumir seja negativa em cada grupo, não conseguimos saber efetivamente qual é que é o impacto de desigualdade, porque não temos acesso a estes dados, que é o grande problema, é a ausência de dados. Agora, sabemos então que a prazo a desigualdade tem um impacto nulo sobre a propensão a consumir, mas será possível que também estejamos a ser toldados pela nossa amostra? É que efetivamente este é um período de grande crescimento da desigualdade, neste caso isto é dado pelo Gini, e portanto não sabemos até que ponto é que é uma questão contextual, porque também não temos dados mais remotos. No ano de 1947 marca a primeira observação para o índice Gini, também daí ter sido escolhido como o ano base do estudo. Portanto, não temos comparabilidade e não podemos sequer afirmar que será uma coisa contextual. O segundo modelo, então, é exatamente igual, retirando o impacto que esperaríamos do Gini sobre a propensão a consumir. Estes foram os dados obtidos e poderão verificar que se mantém tudo mais ou menos estável. Portanto, os sinais são exatamente idênticos. O rendimento disponível, um aumento de rendimento disponível provoca uma diminuição da propensão a consumir. As expectativas positivas, as diferentes expectativas positivas provocam um aumento e as expectativas negativas provocam um decréscimo da propensão a consumir. A taxa de juros também mantém-se e razoavelmente, todos os coeficientes são muito semelhantes. Mantém-se não já em 0,18, mas 0,15 pontos, tem um impacto de 0,15 pontos negativo na propensão a consumir e, outra vez, deslocado para cima, mas pronto, verificamos então que os p-values são razoavelmente robustos, salvo erro há dois p-values aqui que têm um p-value superior a 0,05, salvo erro é 0,0534, algo que o seja, e o outro também é 0,05 qualquer coisa, e continuamos a considerar que a variável era significativa, apesar de estar de não ser para um nível de significância de 5%, se o ia para de 10%, por exemplo. O R quadrado ajustado é de cerca de 0,57 e, portanto, continua a explicar razoavelmente bem as variações na propensão a consumir. E, portanto, para tentar procurar se o modelo era robusto a alguma variação que introduzíssemos na amostra, tentámos, então, como referi há pouco, fazer uma análise de sensibilidade com diferentes datas de início da amostra utilizada. E, portanto, utilizámos todos os anos com data de início entre 47 e 60 e os coeficientes mantêm-se como era de esperar, como eu gostaria de esperar, e mantiveram-se razoavelmente constantes e significativos, com exceção da recessão, em que não se mantém constante, mantém significativo, mas não constante, e cresce o seu impacto, esta variável cresce o seu impacto para anos mais recentes de início da amostra. Os p-values de todas as variáveis, tendo naquela situação inicial em que apresentamos duas variáveis com p-value superior ao nível de significância de 5%, todos os outros anos de início da amostra, utilizando qualquer um dos outros anos, entre 47 e 60, só temos uma variável
com um p-value superior a 5% e nenhuma nunca, jamais, com um p-value superior a 0,1, a 10%. E, portanto, o R quadrado ajustado, também convém referir, é sempre superior ou igual a 0,55, o que nos leva a assumir que este modelo é robusto e explica razoavelmente bem a variação da propensão a consumir. Agora, obviamente, como todos os modelos, têm limitações, nomeadamente erros de medição e, sobretudo, o pressuposto que nós utilizamos para medir o consumo autónomo. Por outro lado, Keynes enuncia que existe uma relação funcional entre o consumo e o rendimento disponível, mas, obviamente, não detalha propriamente qual é que é a relação funcional. Nós aqui assumimos aquela, pode ser outra e poderá, então, obter-se um estudo diferente. E, obviamente, serão necessárias comparações com outros países e outras realidades, nomeadamente ao nível, do tipo de sistema social, porque, enfim, os Estados Unidos encarnam o protótipo do modelo social liberal ou anglo-saxónico, mas seria interessante comparar estes dados, estes resultados com os expoentes máximos, por exemplo, do modelo escandinavo ou beveridgeano ou continental e bismarckiano, segundo as designações mais correntes, e, portanto, para verificar se existe alguma distinção nestes coeficientes. Acontece também, há algum problema com a escassez de dados para obter uma amostra suficientemente grande, um número de observações suficientemente grande para termos dados significativos. Agora, concluindo, conseguimos mostrar que a propensão a consumir depende negativamente do rendimento disponível, negativamente da taxa de juro, positivamente das expectativas de crescimento do rendimento disponível no futuro e não se verifica uma relação de causalidade negativa entre a desigualdade e a propensão a consumir. Agora, se a distribuição de rendimento tem um impacto nulo, terá um impacto nulo tanto para a desigualdade, obviamente, como para a igualdade, e seria interessante estudar se a redistribuição de rendimento mantém esse impacto nulo também, o que quer dizer que também mais igualdade não afetaria propriamente a proporção afeta ao consumo. Agora, a propensão a consumir aqui é assumida como uma variável e não como uma constante. Isto, portanto, marca a diferença e segue as intuições originais de Keynes. E, assim, é preciso notar as implicações desta perspectiva, porque pequenas variações na propensão a consumir, obviamente, depois poderão dar grandes variações ao nível do consumo agregado. E, obviamente, ao nível do consumo, depois também ao nível da procura interna, com impacto sobre o crescimento. E, portanto, é uma variável que seria interessante procurar perceber como é que funciona para depois conseguir utilizar este conhecimento também na política macroeconómica. Então, assim, obviamente, a propensão a consumir carece de estudos mais detalhados e mais cuidados. Também é preciso ter alguma implicação para a modelação macroeconómica, porque é possível que tenha havido, ao longo destes anos, uma má especificação dos efeitos de causalidade. Enquanto nós temos, sempre se quer estudar o impacto de qualquer variável, utiliza-se a função consumo base, ou seja, temos o consumo igual a uma componente de consumo autónomo mais o rendimento disponível, que é multiplicado por uma constante, e depois adicionam as outras variáveis todas, ou seja, também há estudos com a desigualdade, mas diretamente na função consumo, a taxa de juros foi adicionada e já está relativamente consensual na função de consumo. Acontece que é possível que o impacto dessas variáveis não seja diretamente sobre o consumo, mas sim sobre a propensão a consumir, o que, obviamente, pode levar a resultados muito diferentes a nível da modulação. E é importante voltar a dar alguma centralidade ao consumo, sobretudo hoje em que, enfim, na comunicação social se ouve falar das exportações, da poupança. É preciso não esquecer que, como diz o Keynes, o consumo é o fim da atividade económica. Se nós produzimos é para alguém consumir, não é para acumular em estoques e, portanto, também é preciso atentar que hoje uma diminuição da propensão a consumir hoje tem de ser compensada no futuro
por um aumento dessa mesma proporção, dessa mesma propensão, como sendo o objetivo porque senão não é socialmente útil. Não é socialmente útil estarmos a refriar o nosso consumo atualmente para, se no futuro, não formos compensados por esse esforço. E pronto, era isto que eu tinha para transmitir. Foi uma apresentação simples e agora aguardo também questões e dúvidas, comentários, críticas, sobretudo. Por favor. Tinha aqui algumas questões, uma penso que já respondeu, que tem a ver com a não utilização de dados de painel, parece-me que tem a ver com falta de dados, não é? Exato. Meu nome é Maria de Fátima Ferreiro, sou docente do ISCTE, estou a ver aqui muitas caras conhecidas. E eu estou assim um bocadinho afogueada porque vim a correr de uma aula. É com muito gosto, com muita alegria também, que apresento, enfim, que vos falo desta conferência do Duarte, consumir ou não consumir, fatores determinantes da propensão marginal a consumir e distribuição de rendimento. Eu quero também agradecer e dar os parabéns por esta iniciativa, que é uma iniciativa dos alunos e, portanto, isso também é de sublinhar, e desejo que isto que seja o início de debates dinâmicos e de um espaço de discussão da teoria económica que é realmente grande oportunidade. Por isso, pronto, acho que está tudo dito, em nome do Dinâmia e também em meu nome pessoal e também da professora Ana Costa, que estará a chegar. Votos de uma boa sessão, Duarte. Obrigado. E vamos a isso então. Ok. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Nós hoje estamos a discutir aqui os determinantes da propensão a consumir, ou seja, o que é que leva uma pessoa a consumir maior ou menor proporção do seu rendimento. Esta apresentação teve por base um trabalho realizado para a disciplina de Econometria 2, juntamente com o Gonçalo Ribeiro, aqui presente, e o João Alves. E, portanto, passando a apresentar o plano, em primeiro lugar, apresentaremos então, revisitaremos as intuições de Keynes relativamente ao consumo, seguidamente apresentaremos as nossas hipóteses, elencaremos a nossa metodologia e, após o resultado, teremos algumas conclusões finais. Bom, em primeiro lugar, temos a função de consumo básica, digamos, a mais ortodoxa, que nos é apresentada, que é o consumo igual a uma componente autónoma, adicionada à propensão marginal a consumir, a multiplicar pelo rendimento, e sendo que a esta função básica foi posteriormente adicionada a taxa de juros, noutros modelos, afeta uma sensibilidade que teria um impacto negativo, portanto, no consumo. A propensão marginal a consumir é, no entanto, tida como uma constante ao longo do tempo. E, portanto, Keynes, ao invés, determina na teoria geral do emprego, do juro e da moeda, que a propensão marginal a consumir seria, portanto, a derivada da relação funcional entre o consumo e o rendimento disponível. Bom, nós manteremos a expressão propensão marginal a consumir, apesar do nosso estudo não incidir na propensão marginal a consumir, mas sim na propensão a consumir, uma vez que vamos admitir que a própria propensão a consumir poderá ser influenciada pelo rendimento disponível. E, portanto, de forma mais simples, vamos definir a propensão a consumir como a proporção de rendimento disponível que é afeta ao consumo, sendo a propensão a consumir afetada, influenciada por outros fatores. Keynes tece, então, uma lei psicológica fundamental, em que determina que, dados determinados fatores determinantes, passa a expressão, a propensão marginal a consumir seria inferior a 1 e superior a 0. E, portanto, quais é que são esses fatores?
são a alteração na unidade salarial. Keynes apresentava a unidade salarial como uma alternativa ao deflator da produção. As diferenças de rendimento entre rendimento e rendimento disponível, obviamente. Variações excepcionais dos valores do capital. Depois, as variações na taxa de desconto intertemporal, que apresenta como, e apresentando então a taxa de juros como uma proxy para esta taxa de desconto. Alterações na política orçamental, que têm, por sua vez, um impacto sobre tanto a taxa de juros como sobre a política fiscal, sendo que esta, por sua vez, na distribuição de rendimento. E, por fim, as expectativas em relação ao rendimento futuro. Ora, é possível contornar alguns destes fatores determinantes utilizando, por exemplo, uma série logo de rendimento real disponível e, portanto, não nos teremos de preocupar com alguns dos fatores aqui elencados, situação que, à época, não havia esta disponibilidade dos dados, obviamente. Keynes elenca os fatores subjetivos da propensão a consumir, como sendo a poupança por precaução, a antecipação de necessidades futuras, preferências intertemporais, a preferência por alisamento do consumo no caso de ocorrer uma variação no rendimento disponível, gozar de uma certa sensação de independência, poupança para fins de investimento, herança e, por fim, ainda a avareza, como um simples facto de não se consumir. Portanto, é assumida uma propensão marginal a consumir decrescente. E quem explicita, quanto maiores forem os nossos rendimentos, maior será o desfazamento entre o que nós consumimos e o nosso rendimento disponível. Bem, contudo, Keynes tem uma posição dúbia quanto a esta mesma variabilidade da propensão a consumir. Se, por um lado, supõe que a relação entre o consumo e o rendimento disponível seja uma função bastante constante, admite que esta também varie ao longo do tempo, sobretudo devido à mudança nos hábitos, na técnica, na repartição do rendimento e no nível de vida estabelecido. Agora, elencando algumas das hipóteses que procurámos estudar através de um estudo econométrico por regressão, de um estudo econométrico por mínimos quadrados, regressão de mínimos quadrados, em primeiro lugar, que a propensão a consumir depende negativamente do rendimento disponível, negativamente também da taxa de juros, positivamente das expectativas face ao rendimento disponível futuro e negativamente da desigualdade da distribuição de rendimento. E chegados aqui, vamos começar a perguntar, ok, então onde é que vamos encontrar esta propensão a consumir, não é? Não há propriamente uma série que nós possamos aceder de forma simples e fácil que nos permita depois fazer a tal regressão. Ora, nós avançamos 3 hipóteses para apanhar, digamos assim, esta propensão a consumir. A primeira hipótese seria considerar o consumo autónomo seria nulo e, portanto, que a propensão marginal seria igual à propensão média e simplificava bastante as coisas. Agora, obviamente que isto, enfim, qualquer pessoa com um conhecimento mínimo de econometria sabe que sem um termo independente a possibilidade do estímulo ficar enviesado é grande e, portanto, também consideramos uma segunda hipótese, que era estimar o consumo autónomo, que é a componente que obviamente nos está a dificultar o estudo, através de uma regressão em OLS do consumo sobre o rendimento disponível. E com o termo independente, sempre depois o termo independente utilizado como o consumo autónomo. Contudo, não só esta opção seria metodologicamente débil, porque temos, o resultado varia a termos de considerar como constante a propensão marginal a consumir, que não era o nosso objetivo, como ainda obtivemos um termo independente com um sinal negativo, o que obviamente não podia facilitar muito a nossa tarefa. E, portanto, consideramos depois uma terceira hipótese. E então, para encontrarmos, enfim, uma proxy, uma estimação para este consumo autónomo, a partir de um sistema com a equação do consumo num dado período, ou seja, para 2 períodos subsequentes, tentámos isolar, como poderão ver ali em baixo, o consumo autónomo e depois, em seguida, procurámos
enfim, identificar ou avançar com um pressuposto uma situação para a qual a componente do lado direito fosse mínima. E também, tratando-se de anos subsequentes, seria expectável que a propensão marginal a consumir variasse pouco e, além disso, a condição que nós estabelecemos como uma condição para, efetivamente, peço desculpa, agora tenho de andar para trás e para a frente, para isolar a componente esquerda da equação foi minimizar, efetivamente, o lado direito. E, portanto, fomos procurar o ano para o qual este valor seria mínimo em termos absolutos e então obtivemos a nossa estimativa para o consumo autónomo. E ficámos só com o lado, com a parcela esquerda daquela adição. E então, curiosamente, para todos os modelos que nós testamos, não encontramos grandes diferenças seguindo cada uma destas três abordagens. Contudo, obviamente, trazendo aqui para a apresentação apenas os modelos baseados nesta terceira, que seria, enfim, metodologicamente ainda débil, mas pelo menos mais robusta. E então ocorreu que o ano que cumpre aquela condição foi o ano 2001 e o consumo autónomo foi estimado como cerca de $231 a preços constantes de 2009. Os dados, como irei explicitar a seguir, de onde é que foram tirados. Temos aqui neste gráfico, por um lado, a propensão marginal a consumir a partir desta série, a partir das três hipóteses elencadas, e do lado direito poderão verificar que há quase uma coincidência das três abordagens, utilizando cada uma das três abordagens para identificar a componente de consumo autónomo, o que, portanto, apresenta, enfim, efeitos negligenciáveis de se assumir uma ou outra abordagem. E então, a propensão marginal a consumir apresenta uma variabilidade, enfim, obviamente limitada, com 10 pontos de diferença entre o mínimo de 83 em 100 e o máximo de 93. Também, do lado direito, a variação da propensão a consumir apresenta uma limitada variabilidade, com uma queda máxima de 2,5 pontos em 100 e um aumento máximo de 2 pontos, e apresentando então uma média de variação quase nula, como poderão verificar, é centrada ali em torno de zero e aproxima-se muito de uma distribuição normal estas variações. Os dados que recolhemos foram dados para os Estados Unidos de 1947 a 2012. Estas foram as tabelas que fomos recolher, a partir das quais trabalhamos. E tanto o PIB, as despesas de consumo individuais, enfim, creio que vocês conseguem ter a percepção. E depois não, estes dados foram recolhidos do FRED, de St. Louis, e foram, salvo onde está expresso, e vai haver essa referência, estão em termos reais, são dados anuais a preços constantes de 2009. Utilizaram-se as séries referentes ao rendimento disponível, que tínhamos em per capita em valores agregados, para obter então uma série da população que utilizámos para transformar todas as outras séries relevantes em valores per capita. E, portanto, obviamente, efetuámos todos os testes à estacionariedade das variáveis e optámos então por utilizar as variáveis em variações e taxas de crescimento, dado que os valores em nível eram não estacionários e estes já eram então estacionários. Os modelos com co-integração foram rejeitados, todos eles. Obviamente procedemos a todos os testes possíveis à significância global e individual das variáveis, heteroceiticidade, especificação de forma funcional, endogeneidade, etc., nos quais os modelos que vamos apresentar passaram com flying colors, não é? Como se costuma dizer. A variável dependente sobre a qual nos iremos centrar será então a variação da propensão a consumir e os dados per capita, os dados foram utilizados em termos per capita exatamente para tentar controlar o efeito da variação da população. Ora, como variáveis independentes, tivemos, em primeiro lugar, atenção ao rendimento disponível, utilizando então a taxa de crescimento do rendimento disponível per capita. Em seguida, às expectativas, e assumimos que as expectativas seriam baseadas no passado recente, que é seria o que conduz em termos agregados, enfim, as expectativas da população, utilizando então uma média móvel dos anteriores 4 anos, não do próprio ano, mas dos anteriores 4 anos, em relação à taxa de crescimento do rendimento disponível,
Eu ainda há pouco tive uma aula em que ouvíamos que as pessoas, quando veem o seu rendimento disponível subir nos anteriores 3 e 4 anos, tendem a aumentar a proporção de despesa, de consumo, peço desculpa. Depois, a taxa de crescimento do investimento per capita, que daria, que seria uma proxy para a expectativa dos empresários face ao desempenho futuro da economia. Uma variável binária de recessão, segundo a tabela do NBER, em que 1 seria igual à recessão, e uma variável também binária de boom, em que se o crescimento contemporâneo do PIB real fosse igual ou superior a 3%. Depois, para a taxa de juros, utilizamos variações em pontos percentuais dos bilhetes de tesouro a 3 meses, como estava nas tabelas que foram recolhidas, e utilizamos a taxa de juros nominal exatamente porque a taxa de juros real em nenhum modelo foi significativa, como também introduziremos a seguir. A desigualdade, utilizamos depois uma variável para estimar o impacto da desigualdade na distribuição de rendimento, e essa variável escolhida foi, obviamente, a variação do Gini em pontos, de 0 a 100. Depois, obviamente, testamos muitas outras coisas, outras variáveis explicativas que foram testadas, por exemplo, a taxa de desemprego, de inflação, o output gap, uma variável binária de crise quando o crescimento real do PIB seja inferior a 1%, enfim, ao início chamávamos anemic growth, mas pronto, o que levou a resultados muito semelhantes à variável que depois introduzimos de recessão, que é um pouco mais consistente em termos metodológicos, daí temos optado por ela. Outras taxas de juros, além dos bilhetes de tesouro a 3 meses, também não davam diferenças significativas. A taxa de juros real, em termos reais, nunca foi significativa. A população, o próprio PIB, formas quadráticas, diferenças, taxas de crescimento, etc. E bom, portanto, este é o modelo. Não sei se conseguem ver muito bem. A variação da propensão a consumir num dado momento seria igual a um termo independente, mais depois a taxa de crescimento do rendimento disponível no próprio período, a taxa de crescimento do investimento per capita, tudo isto é per capita em termos reais, preços constantes, a variação do Gini desfasado em 4 períodos, a variação em pontos percentuais da taxa de juros, depois a variável binária de recessão e de boom. E estes foi, enfim, o output. Nós utilizámos para este estudo o programa eViews, versão 7.1, e, portanto, este foi o nosso output, o output que nós obtivemos, e poderão ver que para mais 1% de rendimento disponível verificamos um impacto negativo na propensão a consumir de 0,48 pontos. Também, tal como nós tínhamos esperado, enfim, passa a expressão, as expectativas têm um impacto positivo na propensão a consumir, isto em termos da evolução do rendimento disponível anterior. A recessão, também ancorada nas expectativas, tem um impacto negativo. Boom, também positivo, poderá estar relacionado também com o efeito de animal spirits. Depois, a taxa de crescimento do investimento. O investimento é investimento privado, interno privado per capita e bruto, em termos brutos, salvo erro, tem um impacto positivo. Seguidamente, a taxa de juros, também como já era esperado, tem um impacto negativo sobre a propensão a consumir e, por fim, a desigualdade tem um impacto negativo na propensão a consumir. Ora, eu sei que isto foi o móvel para a maior parte das pessoas, enfim, que eu não conheço e que não obriguei e arrastei até aqui para estarem aqui, foi saberem que a desigualdade com o impacto negativo no consumo é algo interessante. Acontece que eu esta semana estive a rever os dados e, curiosamente, tínhamos escapado qualquer coisa que já apresentarei em seguida para manter o suspense. E, portanto, poderão verificar que as variáveis, e aquilo está deslocado para cima, as variáveis têm todas p-values inferior a 0,05, portanto, são todas significativas para um nível de significância de 5%. Também está acima, eu peço desculpa, isto deve ter havido desformatação aqui com o computador ou qualquer coisa. Depois, o R² ajustado também se encontra um nível muito significativo de 0,6 e isto era o que vos falava.
acontece que nós estimamos esta relação, que é muito interessante, para um desfazamento de 4 períodos. Nós vemos um impacto verdadeiramente negativo e robusto da desigualdade sobre a propensão a consumir, mas acontece que parece ocorrer um fenómeno de adaptação da propensão a consumir face à desigualdade. E, portanto, nós encontramos um impacto positivo relativamente semelhante ao simétrico do impacto negativo que nós havíamos encontrado antes. E, portanto, testamos a soma destes impactos como sendo nula e testa-se que não foi rejeitado e, portanto, para um dado aumento da desigualdade, tem-se a seguida um impacto positivo, este é um desfazamento de um período, um impacto positivo na propensão a consumir, ao que se segue uma estabilização deste mesmo impacto e, em seguida, lá está, o impacto que nós havíamos encontrado anteriormente, negativo sobre a propensão a consumir. E, portanto, nós face a isto conseguimos perceber melhor que, apesar de ter um impacto nulo a prazo, o que é reforçado em muita da literatura, no curto prazo parece que tem um impacto primeiro positivo e depois negativo. E depois, obviamente, nenhum outro desfazamento foi significativo. Curiosamente, isto é robusto, como irei apresentar, isto é robusto para variante, por exemplo, a data de início da amostra e a data de fim da amostra, isto é razoavelmente robusto. Portanto, conseguimos mostrar este efeito, mas agora vamos retirar o impacto da desigualdade do modelo para tentar ver se, digamos, o modelo se mantém semelhante. Mas pronto, seria então necessário estimar a propensão a consumir por classe de rendimento disponível, porque exatamente é possível existirem diferentes preferências, ou seja, não sendo preferências que sigam uma distribuição, por exemplo, crescente, neste caso decrescente, a propensão a consumir seja decrescente para níveis superiores de rendimento, monotonicamente crescente. Mas, então, o problema é que, mesmo que a propensão a consumir seja negativa em cada grupo, não conseguimos saber efetivamente qual é que é o impacto de desigualdade, porque não temos acesso a estes dados, que é o grande problema, é a ausência de dados. Agora, sabemos então que a prazo a desigualdade tem um impacto nulo sobre a propensão a consumir, mas será possível que também estejamos a ser toldados pela nossa amostra? É que efetivamente este é um período de grande crescimento da desigualdade, neste caso isto é dado pelo Gini, e portanto não sabemos até que ponto é que é uma questão contextual, porque também não temos dados mais remotos. No ano de 1947 marca a primeira observação para o índice Gini, também daí ter sido escolhido como o ano base do estudo. Portanto, não temos comparabilidade e não podemos sequer afirmar que será uma coisa contextual. O segundo modelo, então, é exatamente igual, retirando o impacto que esperaríamos do Gini sobre a propensão a consumir. Estes foram os dados obtidos e poderão verificar que se mantém tudo mais ou menos estável. Portanto, os sinais são exatamente idênticos. O rendimento disponível, um aumento do rendimento disponível provoca uma diminuição da propensão a consumir. As expectativas positivas, as diferentes expectativas positivas provocam um aumento e as expectativas negativas provocam um decréscimo da propensão a consumir. A taxa de juros também mantém-se e razoavelmente, todos os coeficientes são muito semelhantes, mantém-se não já em 0,18, mas 0,15 pontos, tem um impacto de 0,15 pontos negativo na propensão a consumir e, outra vez, deslocado para cima, mas pronto, verificamos então que os p-values são razoavelmente robustos, salvo erro há dois p-values aqui que têm um p-value superior a 0,05, salvo erro é 0,0534, algo que o seja, e o outro também é 0,05 qualquer coisa, e continuamos a considerar que a variável era significativa, apesar de estar de não ser para um nível de significância de 5%, se o ia para de 10%, por exemplo. O R² ajustado
é de cerca de 0,57 e, portanto, continua a explicar razoavelmente bem as variações na propensão a consumir. E, portanto, para tentar procurar se o modelo era robusto a alguma variação que introduzíssemos na amostra, tentámos, então, como referi há pouco, fazer uma análise de sensibilidade com diferentes datas de início da amostra utilizada. E, portanto, utilizámos todos os anos com data de início entre 47 e 60 e os coeficientes mantêm-se como era de esperar, como eu gostaria de esperar, e mantiveram-se razoavelmente constantes e significativos, com exceção da recessão, em que não se mantém constante, mantém significativo, mas não constante, e cresce o seu impacto, esta variável cresce o seu impacto para anos mais recentes de início da amostra. Os p-values de todas as variáveis, tendo naquela situação inicial em que apresentamos duas variáveis com p-value superior ao nível de significância de 5%, todos os outros anos de início da amostra, utilizando qualquer um dos outros anos, entre 47 e 60, só temos uma variável com um p-value superior a 5% e nenhuma, nunca, jamais, com um p-value superior a 0,1, a 10%. E, portanto, o R quadrado ajustado, também convém referir, é sempre superior ou igual a 0,55, o que nos leva a assumir que este modelo é robusto e explica razoavelmente bem a variação da propensão a consumir. Agora, obviamente, como todos os modelos, têm limitações, nomeadamente erros de medição e, sobretudo, o pressuposto que nós utilizamos para medir o consumo autónomo. Por outro lado, Keynes enuncia que existe uma relação funcional entre o consumo e o rendimento disponível, mas, obviamente, não detalha propriamente qual é que é a relação funcional. Nós aqui assumimos aquela, pode ser outra e poderá, então, obter-se um estudo diferente. E, obviamente, serão necessárias comparações com outros países e outras realidades, nomeadamente ao nível, do tipo de sistema social, porque, enfim, os Estados Unidos encarnam o protótipo do modelo social liberal ou anglo-saxónico, mas seria interessante comparar estes dados, estes resultados com os expoentes máximos, por exemplo, do modelo escandinavo ou beveridgeano ou continental e bismarckiano, segundo as designações mais correntes, e, portanto, para verificar se existe alguma distinção nestes coeficientes. Acontece também, há algum problema com a escassez de dados para obter uma amostra suficientemente grande, um número de observações suficientemente grande para termos dados significativos. Agora, concluindo, conseguimos mostrar que a propensão a consumir depende negativamente do rendimento disponível, negativamente da taxa de juro, positivamente das expectativas de crescimento do rendimento disponível no futuro e não se verifica uma relação de causalidade negativa entre a desigualdade e a propensão a consumir. Agora, se a distribuição de rendimento tem um impacto nulo, terá um impacto nulo tanto para a desigualdade, obviamente, como para a igualdade, e seria interessante estudar se a redistribuição de rendimento mantém esse impacto nulo também, o que quer dizer que também mais igualdade não afetaria propriamente a proporção afeta ao consumo. Agora, a propensão a consumir aqui é assumida como uma variável e não como uma constante. Isto, portanto, marca a diferença e segue as intuições originais de Keynes. E, assim, é preciso notar as implicações desta perspectiva, porque pequenas variações na propensão a consumir, obviamente, depois poderão dar grandes variações ao nível do consumo agregado. E, obviamente, ao nível do consumo, depois também ao nível da procura interna, com impacto sobre o crescimento. E, portanto, é uma variável que seria interessante procurar perceber como é que funciona para depois conseguir utilizar este conhecimento também na política macroeconómica. Então, assim, obviamente, a propensão a consumir carece de estudos mais detalhados e mais cuidados. Também é preciso ter alguma implicação para a modelação macroeconómica, porque é possível que tenha havido, ao longo destes anos, uma má especificação dos efeitos de causalidade.
Enquanto nós temos, sempre se quer estudar o impacto de qualquer variável, utiliza-se a função consumo base, ou seja, temos o consumo igual a uma componente de consumo autónomo mais o rendimento disponível, que é multiplicado por uma constante, e depois adicionam as outras variáveis todas, ou seja, também há estudos com a desigualdade, mas diretamente na função consumo, a taxa de juros foi adicionada e já está relativamente consensual na função de consumo. Acontece que é possível que o impacto dessas variáveis não seja diretamente sobre o consumo, mas sim sobre a propensão a consumir, o que, obviamente, pode levar a resultados muito diferentes a nível da modulação. E é importante voltar a dar alguma centralidade ao consumo, sobretudo hoje em que, enfim, na comunicação social se ouve falar das exportações, da poupança. É preciso não esquecer que, como diz o Keynes, o consumo é o fim da atividade económica. Se nós produzimos é para alguém consumir, não é para acumular em estoques e, portanto, também é preciso atentar que hoje uma diminuição da propensão a consumir hoje tem de ser compensada no futuro por um aumento dessa mesma propensão, como sendo o objetivo porque senão não é socialmente útil. Não é socialmente útil estarmos a refriar o nosso consumo atualmente para, se no futuro, não formos compensados por esse esforço. E pronto, era isto que eu tinha para transmitir. Foi uma apresentação simples e agora aguardo também questões e dúvidas, comentários, críticas, sobretudo. Por favor. Tinha aqui algumas questões, uma penso que já respondeu, tem a ver com a não utilização de dados de painel, parece-me que tem a ver com falta de dados, não é? Exato. Meu nome é Maria de Fátima Ferreiro, sou docente do ISCTE, estou a ver aqui muitas caras conhecidas. E eu estou assim um bocadinho afogueada porque vim a correr de uma aula. É com muito gosto, com muita alegria também, que apresento, enfim, que vos falo desta conferência do Duarte, consumir ou não consumir, fatores determinantes da propensão marginal a consumir e distribuição de rendimento. Eu quero também agradecer e dar os parabéns por esta iniciativa, que é uma iniciativa dos alunos e, portanto, isso também é de sublinhar e desejo que isto seja o início de debates dinâmicos e de um espaço de discussão da teoria económica que é realmente de grande oportunidade. Por isso, pronto, acho que está tudo dito, em nome do Dinâmia e também em meu nome pessoal e também da professora Ana Costa, que estará a chegar. Votos de uma boa sessão, Duarte. Obrigado. E vamos a isso então. Ok. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Nós hoje estamos a discutir aqui os determinantes da propensão a consumir, ou seja, o que é que leva uma pessoa a consumir maior ou menor proporção do seu rendimento. Esta apresentação teve por base um trabalho realizado para a disciplina de Econometria 2, juntamente com o Gonçalo Ribeiro, aqui presente, e o João Alves. E, portanto, passando a apresentar o plano, em primeiro lugar, apresentaremos então, revisitaremos as intuições de Keynes relativamente ao consumo, seguidamente apresentaremos as nossas hipóteses, elencaremos a nossa metodologia e, após o resultado, teremos algumas conclusões finais. Bom, em primeiro lugar, temos a função de consumo básica, digamos, a mais ortodoxa, que nos é apresentada, que é o consumo igual a uma componente autónoma, adicionada à propensão marginal a consumir, a multiplicar pelo rendimento, e sendo que a esta função básica foi posteriormente adicionada a taxa de juros, noutros modelos, afeta uma sensibilidade que teria um impacto negativo, portanto, no consumo. A propensão marginal a consumir
é, no entanto, tida como uma constante ao longo do tempo. E, portanto, Keynes, ao invés, determina na teoria geral do emprego, do juro e da moeda, que a propensão marginal a consumir seria, portanto, a derivada da relação funcional entre o consumo e o rendimento disponível. Bom, nós manteremos a expressão propensão marginal a consumir, apesar do nosso estudo não incidir na propensão marginal a consumir, mas sim na propensão a consumir, uma vez que vamos admitir que a própria propensão a consumir poderá ser influenciada pelo rendimento disponível. E, portanto, de forma mais simples, vamos definir a propensão a consumir como a proporção de rendimento disponível que é afeta ao consumo, sendo a propensão a consumir afetada, influenciada por outros fatores. Keynes tece, então, uma lei psicológica fundamental, em que determina que, dados determinados fatores determinantes, passa a expressão, a propensão marginal a consumir seria inferior a 1 e superior a 0. E, portanto, quais é que são esses fatores? São a alteração na unidade salarial. Keynes apresentava a unidade salarial como uma alternativa ao deflator da produção. As diferenças de rendimento entre rendimento e rendimento disponível, obviamente. Variações excepcionais dos valores do capital. Depois, as variações na taxa de desconto intertemporal, que apresenta como, e apresentando então a taxa de juros como uma proxy para esta taxa de desconto. Alterações na política orçamental, que têm, por sua vez, um impacto sobre tanto a taxa de juros como sobre a política fiscal, sendo que esta, por sua vez, na distribuição de rendimento. E, por fim, as expectativas em relação ao rendimento futuro. Ora, é possível contornar alguns destes fatores determinantes utilizando, por exemplo, uma série logo de rendimento real disponível e, portanto, não nos teremos de preocupar com alguns dos fatores aqui elencados, situação que, à época, não havia esta disponibilidade dos dados, obviamente. Keynes elenca os fatores subjetivos da propensão a consumir, como sendo a poupança por precaução, a antecipação de necessidades futuras, preferências intertemporais, a preferência por alisamento do consumo no caso de ocorrer uma variação no rendimento disponível, gozar de uma certa sensação de independência, poupança para fins de investimento, herança e, por fim, ainda a avareza, como um simples facto de não se consumir. Portanto, é assumida uma propensão marginal a consumir decrescente. E quem explicita, quanto maiores forem os nossos rendimentos, maior será o desfazamento entre o que nós consumimos e o nosso rendimento disponível. Bem, contudo, Keynes tem uma posição dúbia quanto a esta mesma variabilidade da propensão a consumir. Se, por um lado, supõe que a relação entre o consumo e o rendimento disponível seja uma função bastante constante, admite que esta também varie ao longo do tempo, sobretudo devido à mudança nos hábitos, na técnica, na repartição do rendimento e no nível de vida estabelecido. Agora, elencando algumas das hipóteses que procurámos estudar através de um estudo econométrico por regressão, de um estudo econométrico por mínimos quadrados, regressão de mínimos quadrados, em primeiro lugar, que a propensão a consumir depende negativamente do rendimento disponível, negativamente também da taxa de juros, positivamente das expectativas face ao rendimento disponível futuro e negativamente da desigualdade da distribuição de rendimento. E chegados aqui, vamos começar a perguntar, ok, então onde é que vamos encontrar esta propensão a consumir, não é? Não há propriamente uma série que nós possamos aceder de forma simples e fácil que nos permita depois fazer a tal regressão. Ora, nós avançamos 3 hipóteses para apanhar, digamos assim, esta propensão a consumir. A primeira hipótese seria considerar o consumo autónomo seria nulo e, portanto, que a propensão marginal seria igual à propensão média e simplificava bastante as coisas. Agora, obviamente que isto, enfim, qualquer pessoa com um conhecimento mínimo de econometria sabe que sem um termo independente a possibilidade do estímulo ficar enviesado é grande e, portanto, também consideramos uma segunda hipótese
que era estimar o consumo autónomo, que é a componente que obviamente nos está a dificultar o estudo, através de uma regressão em OLS do consumo sobre o rendimento disponível. E com o termo independente, sempre depois o termo independente utilizado como o consumo autónomo. Contudo, não só esta opção seria metodologicamente débil, porque temos, o resultado varia a termos de considerar como constante a propensão marginal a consumir, que não era o nosso objetivo, como ainda obtivemos um termo independente com um sinal negativo, o que obviamente não podia facilitar muito a nossa tarefa. E, portanto, consideramos depois uma terceira hipótese. E então, para encontrarmos enfim, uma proxy, uma estimação para este consumo autónomo, a partir de um sistema com a equação do consumo num dado período, ou seja, para 2 períodos subsequentes, tentámos isolar, como poderão ver ali em baixo, o consumo autónomo e depois, em seguida, procurámos enfim, identificar ou avançar com um pressuposto uma situação para a qual a componente do lado direito fosse mínima. E também, tratando-se de anos subsequentes, seria expectável que a propensão marginal a consumir variasse pouco e, além disso, a condição que nós estabelecemos como uma condição para, efetivamente, peço desculpa, agora tenho de andar para trás e para a frente, para isolar a componente esquerda da equação foi minimizar, efetivamente, o lado direito. E, portanto, fomos procurar o ano para o qual este valor seria mínimo em termos absolutos e então obtivemos a nossa estimativa para o consumo autónomo. E ficámos só com o lado, com a parcela esquerda daquela adição. E então, curiosamente, para todos os modelos que nós testamos, não encontramos grandes diferenças seguindo cada uma destas 3 abordagens. Contudo, obviamente, trazendo aqui para a apresentação apenas os modelos baseados nesta terceira, que seria, enfim, metodologicamente ainda débil, mas pelo menos mais robusta. E então ocorreu que o ano que cumpre aquela condição foi o ano 2001 e o consumo autónomo foi estimado como cerca de $231 a preços constantes de 2009. Os dados, como irei explicitar a seguir, de onde é que foram tirados. Temos aqui neste gráfico, por um lado, a propensão marginal a consumir a partir desta série, a partir das três hipóteses elencadas, e do lado direito poderão verificar que há quase uma coincidência das 3 abordagens, utilizando cada uma das 3 abordagens para identificar a componente de consumo autónomo, o que, portanto, apresenta, enfim, efeitos negligenciáveis de se assumir uma ou outra abordagem. E então, a propensão marginal a consumir apresenta uma variabilidade, enfim, obviamente limitada, com 10 pontos de diferença entre um mínimo de 83 em 100 e um máximo de 93. Também, do lado direito, a variação da propensão a consumir apresenta uma limitada variabilidade, com uma queda máxima de 2,5 pontos em 100 e um aumento máximo de 2 pontos, e apresentando então uma média de variação quase nula, como poderão verificar, é centrada ali em torno de 0 e aproxima-se muito de uma distribuição normal estas variações. Os dados que recolhemos foram dados para os Estados Unidos de 1947 a 2012. Estas foram as tabelas que fomos recolher, a partir das quais trabalhamos. E tanto o PIB, as despesas de consumo individuais, enfim, creio que vocês conseguem ter a percepção. E depois não, estes dados foram recolhidos do FRED, de St. Louis, e foram, salvo onde está expresso, e vai haver essa referência, estão em termos reais, são dados anuais a preços constantes de 2009. Utilizaram-se as séries referentes ao rendimento disponível, que tínhamos em per capita em valores agregados, para obter então uma série da população que utilizámos para transformar todas as outras séries relevantes em valores per capita. E, portanto, obviamente, efetuámos todos os testes à estacionariedade das variáveis e optámos então por utilizar as variáveis em variações e taxas de crescimento, dado que os valores em nível eram não estacionários
e estes já eram então estacionários. Os modelos com co-integração foram rejeitados, todos eles. Obviamente procedemos a todos os testes possíveis à significância global e individual das variáveis, heteroceiticidade, especificação de forma funcional, endogeneidade, etc., nos quais os modelos que vamos apresentar passaram com flying colors, não é? Como se costuma dizer. A variável dependente sobre a qual nos iremos centrar será então a variação da propensão a consumir, e os dados per capita, os dados foram utilizados em termos per capita exatamente para tentar controlar o efeito da variação da população. Ora, como variáveis independentes, tivemos, em primeiro lugar, atenção ao rendimento disponível, utilizando então a taxa de crescimento do rendimento disponível per capita. Em seguida, às expectativas, e assumimos que as expectativas seriam baseadas no passado recente, que é seria o que conduz em termos agregados, enfim, as expectativas da população, utilizando então uma média móvel dos anteriores 4 anos, não do próprio ano, mas dos anteriores 4 anos, em relação à taxa de crescimento do rendimento disponível. Eu ainda há pouco tive uma aula em que ouvíamos que as pessoas, quando veem o seu rendimento disponível subir nos anteriores 3 e 4 anos, tendem a aumentar a proporção de despesa, de consumo, peço desculpa. Depois, a taxa de crescimento do investimento per capita, que seria uma proxy para a expectativa dos empresários face ao desempenho futuro da economia. Uma variável binária de recessão, segundo a tabela do NBER, em que 1 seria igual à recessão, e uma variável também binária de boom, em que se o crescimento contemporâneo do PIB real fosse igual ou superior a 3%. Depois, para a taxa de juros, utilizamos variações em pontos percentuais dos bilhetes de tesouro a 3 meses, como estava nas tabelas que foram recolhidas, e utilizamos a taxa de juros nominal exatamente porque a taxa de juros real em nenhum modelo foi significativa, como também introduziremos a seguir. A desigualdade, utilizamos depois uma variável para estimar o impacto da desigualdade na distribuição de rendimento, e essa variável escolhida foi, obviamente, a variação do Gini em pontos, de 0 a 100. Depois, obviamente, testamos muitas outras coisas, outras variáveis explicativas que foram testadas, por exemplo, a taxa de desemprego, de inflação, o output gap, uma variável binária de crise quando o crescimento real do PIB seja inferior a 1%, enfim, ao início chamávamos anemic growth, mas pronto, o que levou a resultados muito semelhantes à variável que depois introduzimos de recessão, que é um pouco mais consistente em termos metodológicos, daí temos optado por ela. Outras taxas de juros, além dos bilhetes de tesouro a 3 meses, também não davam diferenças significativas. A taxa de juros real, em termos reais, nunca foi significativa. A população, o próprio PIB, formas quadráticas, diferenças, taxas de crescimento, etc. E bom, portanto, este é o modelo. Não sei se conseguem ver muito bem. A variação da propensão a consumir num dado momento seria igual a um termo independente, mais depois a taxa de crescimento do rendimento disponível no próprio período, a taxa de crescimento do investimento per capita, tudo isto é per capita em termos reais, preços constantes, a variação do Gini desfasado em 4 períodos, a variação em pontos percentuais da taxa de juros, depois a variável binária de recessão e de boom. E estes foi, enfim, o output. Nós utilizámos para este estudo o programa eViews, versão 7.1, e, portanto, este foi o nosso output, o output que nós obtivemos, e poderão ver que para mais 1% de rendimento disponível verificamos um impacto negativo na propensão a consumir de 0,48 pontos. Também, tal como nós tínhamos esperado, enfim, passa a expressão, as expectativas têm um impacto positivo na propensão a consumir, isto em termos da evolução do rendimento disponível anterior. A recessão, também ancorada nas expectativas, tem um impacto negativo. Boom, também positivo, poderá estar relacionado também com o efeito de animal spirits. Depois, a taxa de crescimento do investimento. O investimento é investimento privado, interno privado per capita e bruto, em termos brutos, salvo erro. Tem um impacto positivo.
Seguidamente, a taxa de juros, também como já era esperado, tem um impacto negativo sobre a propensão a consumir e, por fim, a desigualdade tem um impacto negativo na propensão a consumir. Ora, eu sei que isto foi o móvel para a maior parte das pessoas, enfim, que eu não conheço e que não obriguei e arrastei até aqui para estarem aqui, foi saberem que a desigualdade com um impacto negativo no consumo é algo interessante. Acontece que eu esta semana estive a rever os dados e, curiosamente, tínhamos escapado qualquer coisa que já apresentarei em seguida para manter o suspense. E, portanto, poderão verificar que as variáveis, e aquilo está deslocado para cima, as variáveis têm todas p-values inferior a 0.05, portanto, são todas significativas para um nível de significância de 5%. Também está acima, eu peço desculpa, isto deve ter havido desformatação aqui com o computador ou qualquer coisa. Depois, o R² ajustado também se encontra um nível muito significativo de 0.6 e isto era o que vos falava. Acontece que nós estimamos esta relação, que é muito interessante, para um desfazamento de 4 períodos. Nós vemos um impacto verdadeiramente negativo e robusto da desigualdade sobre a propensão a consumir, mas acontece que parece ocorrer um fenómeno de adaptação da propensão a consumir face à desigualdade. E, portanto, nós encontramos um impacto positivo relativamente semelhante ao simétrico do impacto negativo que nós havíamos encontrado antes. E, portanto, testamos a soma destes impactos como sendo nula e testa-se que não foi rejeitado e, portanto, para um dado aumento da desigualdade, tem-se a seguida um impacto positivo, este é um desfazamento de um período, um impacto positivo na propensão a consumir, ao que se segue uma estabilização deste mesmo impacto e, em seguida, lá está, o impacto que nós havíamos encontrado anteriormente, negativo sobre a propensão a consumir. E, portanto, nós face a isto conseguimos perceber melhor que, apesar de ter um impacto nulo a prazo, o que é reforçado em muita da literatura, no curto prazo parece que tem um impacto primeiro positivo e depois negativo. E depois, obviamente, nenhum outro desfazamento foi significativo. Curiosamente, isto é robusto, como irei apresentar, isto é robusto para variante, por exemplo, a data de início da amostra e a data de fim da amostra, isto é razoavelmente robusto. Portanto, conseguimos mostrar este efeito, mas agora vamos retirar o impacto da desigualdade do modelo para tentar ver se, digamos, o modelo se mantém semelhante. Mas pronto, seria então necessário estimar a propensão a consumir por classe de rendimento disponível, porque exatamente é possível existirem diferentes preferências, ou seja, não sendo preferências que sigam uma distribuição, por exemplo, crescente, neste caso decrescente, a propensão a consumir seja decrescente para níveis superiores de rendimento, monotonicamente crescente. Mas, então, o problema é que, mesmo que a propensão a consumir seja negativa em cada grupo, não conseguimos saber efetivamente qual é que é o impacto de desigualdade, porque não temos acesso a estes dados, que é o grande problema, é a ausência de dados. Agora, sabemos então que a prazo a desigualdade tem um impacto nulo sobre a propensão a consumir, mas será possível que também estejamos a ser toldados pela nossa amostra? É que, efetivamente, este é um período de grande crescimento da desigualdade, neste caso isto é dado pelo Gini, e, portanto, não sabemos até que ponto é que é uma questão contextual, porque também não temos dados mais remotos. No ano de 1947 marca a primeira observação para o índice Gini, também daí ter sido escolhido como o ano base do estudo. Portanto, não temos comparabilidade e não podemos sequer afirmar que será uma coisa contextual. O segundo modelo, então, é exatamente igual, retirando o impacto que esperaríamos do Gini sobre a propensão a consumir. Estes foram os dados obtidos e poderão verificar que se mantém tudo mais ou menos estável. Portanto, os sinais são exatamente idênticos.
o rendimento disponível, um aumento do rendimento disponível provoca uma diminuição da propensão a consumir, as expectativas positivas, as diferentes expectativas positivas provocam um aumento e as expectativas negativas provocam um decréscimo da propensão a consumir. A taxa de juros também mantém-se irrazoavelmente, todos os coeficientes são muito semelhantes, mantém-se não já em 0,18, mas 0,15 pontos, tem um impacto de 0,15 pontos negativo na propensão a consumir e, outra vez, deslocado para cima, mas pronto, verificamos então que os p-values são razoavelmente robustos, salvo erro há dois p-values aqui que têm um p-value superior a 0,05, salvo erro é 0,0534, algo que o seja, e o outro também é 0,05 qualquer coisa, e continuamos a considerar que a variável era significativa, apesar de estar de não ser para um nível de significância de 5%, se o ia para de 10%, por exemplo. O R quadrado ajustado é de cerca de 0,57 e, portanto, continua a explicar razoavelmente bem as variações na propensão a consumir. E, portanto, para tentar procurar se o modelo era robusto a alguma variação que introduzíssemos na amostra, tentámos, então, como referi há pouco, fazer uma análise de sensibilidade com diferentes datas de início da amostra utilizada. E, portanto, utilizámos todos os anos com data de início entre 47 e 60 e os coeficientes mantêm-se como era de esperar, como eu gostaria de esperar, e mantiveram-se razoavelmente constantes e significativos, com exceção da recessão, em que não se mantém constante, mantém significativo, mas não constante, e cresce o seu impacto, esta variável cresce o seu impacto para anos mais recentes de início da amostra. Os p-values de todas as variáveis, tendo naquela situação inicial em que apresentamos duas variáveis com p-value superior ao nível de significância de 5%, todos os outros anos de início da amostra, utilizando qualquer um dos outros anos, entre 47 e 60, só temos uma variável com um p-value superior a 5% e nenhuma, nunca, jamais, com um p-value superior a 0,1, a 10%. E, portanto, o R quadrado ajustado, também convém referir, é sempre superior ou igual a 0,55, o que nos leva a assumir que este modelo é robusto e explica razoavelmente bem a variação da propensão a consumir. Agora, obviamente, como todos os modelos, têm limitações, nomeadamente erros de medição e, sobretudo, o pressuposto que nós utilizamos para medir o consumo autónomo. Por outro lado, Keynes enuncia que existe uma relação funcional entre o consumo e o rendimento disponível, mas, obviamente, não detalha propriamente qual é que é a relação funcional. Nós aqui assumimos aquela, pode ser outra e poderá, então, obter-se um estudo diferente. E, obviamente, serão necessárias comparações com outros países e outras realidades, nomeadamente ao nível, do tipo de sistema social, porque, enfim, os Estados Unidos encarnam o protótipo do modelo social liberal ou anglo-saxónico, mas seria interessante comparar estes dados, estes resultados com os expoentes máximos, por exemplo, do modelo escandinavo ou beveridgeano ou continental e bismarckiano, segundo as designações mais correntes, e, portanto, para verificar se existe alguma distinção nestes coeficientes. Acontece também, há algum problema com a escassez de dados para obter uma amostra suficientemente grande, um número de observações suficientemente grande para termos dados significativos. Agora, concluindo, conseguimos mostrar que a propensão a consumir depende negativamente do rendimento disponível, negativamente da taxa de juro, positivamente das expectativas de crescimento do rendimento disponível no futuro e não se verifica uma relação de causalidade negativa entre a desigualdade e a propensão a consumir. Agora, se a distribuição de rendimento tem um impacto nulo, terá um impacto nulo tanto para a desigualdade, obviamente, como para a igualdade, e seria interessante estudar se a redistribuição de rendimento mantém esse impacto nulo também, o que quer dizer que também mais igualdade não afetaria propriamente a proporção afeta ao consumo. Agora,
a propensão a consumir aqui é assumida como uma variável e não como uma constante. Isto, portanto, marca a diferença e segue as intuições originais de Keynes. E, assim, é preciso notar as implicações desta perspectiva, porque pequenas variações na propensão a consumir, obviamente, depois poderão dar grandes variações ao nível do consumo agregado. E, obviamente, ao nível do consumo, depois também ao nível da procura interna, com impacto sobre o crescimento. E, portanto, é uma variável que seria interessante procurar perceber como é que funciona para depois conseguir utilizar este conhecimento também na política macroeconómica. Então, assim, obviamente, a propensão a consumir carece de estudos mais detalhados e mais cuidados. Também é preciso ter alguma implicação para a modelação macroeconómica, porque é possível que tenha havido, ao longo destes anos, uma má especificação dos efeitos de causalidade. Enquanto nós temos, sempre se quer estudar o impacto de qualquer variável, utiliza-se a função consumo base, ou seja, temos o consumo igual a uma componente de consumo autónomo mais o rendimento disponível, que é multiplicado por uma constante, e depois adicionam as outras variáveis todas, ou seja, também há estudos com a desigualdade, mas diretamente na função consumo, a taxa de juros foi adicionada e já está relativamente consensual na função de consumo. Acontece que é possível que o impacto dessas variáveis não seja diretamente sobre o consumo, mas sim sobre a propensão a consumir, o que, obviamente, pode levar a resultados muito diferentes a nível da modulação. E é importante voltar a dar alguma centralidade ao consumo, sobretudo hoje em que, enfim, na comunicação social se ouve falar das exportações, da poupança. É preciso não esquecer que, como diz o Keynes, o consumo é o fim da atividade económica. Se nós produzimos é para alguém consumir, não é para acumular em estoques e, portanto, também é preciso atentar que hoje uma diminuição da propensão a consumir hoje tem de ser compensada no futuro por um aumento dessa mesma propensão, como sendo o objetivo porque senão não é socialmente útil. Não é socialmente útil estarmos a refriar o nosso consumo atualmente para, se no futuro, não formos compensados por esse esforço.